Colegas, então sejam bem-vindos aí todos ao nosso Innovation Day, nosso momento de tarde. Queria agradecer mais uma vez a presença dos associados, convidados, os nossos parceiros de sempre. Hoje de manhã a nossa conversa foi muito produtiva, nós falamos sobre o tema inovação, discutimos a questão da regulação, da importância de tratarmos esse assunto no país, falamos um pouco do que está sendo feito, desafios, como que as instituições podem estar unidas. Agora à tarde nós vamos também entrar para um outro tema, que é o momento fomento. Então, queria agradecer aqui a presença de Igor Nazaré, seja muito bem-vindo, representando a Embrapi. Nosso querido Rodrigo Cecioso da FINEP, seja muito bem-vindo. Marco Quirino, representando a Enrich, seja muito bem-vindo. Doutora Mabel Alvarado, vice-presidente da Biotech, seja muito bem-vinda. Eu vou passar a palavra aqui, quem mais está como convidado aqui, para a gente poder dar início. Acho que seguindo aqui o nosso cronograma, o nosso primeiro, então, assunto agora de tarde nós fizemos uma gravação, novamente agradecer a presença do Dr. Bruno Portela, representando o Ministério da Economia. Ele também queria dar uma palavra a todos, pediu desculpa que ele não pôde estar presente aqui conosco, mas ele enviou um vídeo e esse tema agora de tarde para a gente falar, então, dessa importância, né, da gente trabalhar o marco legal das startups no país. E nós propomos a ele falar um pouquinho sobre a proposta de criação de fundos privados para alavancar a bioeconomia brasileira. Então, a gente abre esse painel com muita honra e agradecimento ao Dr. Bruno Monteiro Portela, secretário de Inovação e Micro e Pequenas Empresas do Ministério da Economia. Eu vou pedir que o pessoal passe esse VT dele, é um videozinho rápido, e na sequência nós vamos trazer os outros colegas aqui para o painel. Vamos lá. Tá sem som. Sem som, Vanessa. Pessoal, libera o som, equipe técnica, volta o vídeo, por gentileza. A gente não perder aí a fala do Dr. Bruno. Pode começar do começo, por favor. Deve estar tendo algum problema de conexão. Vamos tentar aí mais uma vez. Olá, sou o Bruno Portela, secretário de Inovação em Micro e Pequenas Empresas do Ministério da Economia. Queria inicialmente agradecer o convite feito pela Biotech para falar no painel Oportunidades de Infraestrutura e Fomento para Inovar na cadeia produtiva de saúde e biotecnologia no Brasil. Então é importante apresentar a nossa Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade, uma das 8 secretarias especiais do Ministério da Economia, e nós temos uma grande missão de melhorar o ambiente de negócio. E estamos ancorados em 3 grandes eixos. Melhoria do ambiente de negócio / redução do custo do Brasil. Então, somente é interessante informarmos que nós temos um custo alto para empreender no Brasil, vocês bem sabem, hoje está ali orçado por um estudo nosso de 2019 em 1,5 trilhão de reais, cerca de 22% do PIB brasileiro. Nós dividimos esse custo do Brasil em 12 elementos, de acordo com a OCDE. E o principal custo do Brasil, eu vou falar aqui os 4 principais que tem total pertinência com o nosso painel de hoje. O custo do Brasil é capital humano, empregar capital humano. Vocês na área de biotecnologia, na área de inovação, sabem bem como é difícil empregar capital humano no Brasil. A gente luta realmente hoje com o mundo para não só trazer grandes cérebros ou manter os nossos grandes cérebros aqui no Brasil, que trabalham, os empregados qualificados, mas também a nossa legislação trabalhista, que é muito complexa. Então, o primeiro grande custo do Brasil seria esse. O segundo exatamente tem total relação com o nosso tema de hoje, do nosso painel. O segundo é a infraestrutura brasileira. Realmente é o segundo maior custo para o empreendedor brasileiro, é a nossa infraestrutura. O terceiro, honrar tributos, e o quarto, marcos regulatórios, que eu vou falar um pouco deles aqui como uma grande novidade dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, nós temos esses grandes custos, essas grandes dificuldades de empreender no Brasil, e a segunda dela é a infraestrutura, que tem total pertinência com o nosso tema de hoje. Então, essa é a grande missão da CPEC, melhorar o ambiente de negócio, tem isso aí como um dos grandes eixos. O segundo é o choque de investimento privado. Nós temos aí 900 bilhões contratados para os próximos 10 anos, que vão atuar fortemente na área de infraestrutura. Então, sim, nós estamos buscando melhorar a infraestrutura brasileira, porque é o segundo maior custo para o empreendedor brasileiro. E o terceiro, futuro digital, que é um tema que conversa, que tem total link com com o evento, com o encontro de hoje, com o painel que eu falo aqui especificamente. Então, essa é a nossa secretaria. Nós avançamos muito na parte regulatória, saneamento, gás, ferrovias,
a parte elétrica. Então, nós avançamos em muitos regulamentos, melhoramos a infraestrutura, contratamos, né, fizemos concessões, liberações, 900 bilhões de reais que foram contratados, mas também aprovamos grandes marcos que vão ajudar, sim, a infraestrutura na área de biotecnologia e saúde no Brasil. E um deles é o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. Nós lideramos aqui na nossa secretaria, junto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, foi aprovado ano passado e entrou em vigor no dia 31 de agosto. E traz importantes instrumentos que podem ser utilizados para fomentar e para melhorar a infraestrutura brasileira na área de biotecnologia. O primeiro, sem sombra de dúvida, é a possibilidade de aportes de outorgas obrigatórias das empresas, principalmente na área de energia elétrica e de petróleo, que podem aportar em startups que trabalham, que têm um tema, né, como um líder, um tema líder na área de biotecnologia. Então, essas empresas podem aportar cerca de 1% dos seus valores. A gente está falando aqui, no ano passado, em torno ali de 4 bilhões de reais que podem ser aportados em fundos patrimoniais ou de investimentos, né? E esses fundos vão aportar também os recursos nas startups. Então, sim, é um recurso importante que pode ser aplicado na área de biotecnologia e saúde e feito de forma obrigatória, né, por meio dessas outorgas obrigatórias, né, são incentivos fiscais que as empresas da área de energia e de petróleo recebem e tem que ter essa prestação para a sociedade. De que forma? Elas podem investir em fundos patrimoniais e investimentos em startups, no caso, startups verdes. Outro instrumento que a gente pode utilizar do marco legal das startups, que pode sim beneficiar o setor de biotecnologia no Brasil, é o contrato público de solução inovadora, uma modalidade especial de compra pública de inovação, muito mais facilitada e que pode ser utilizada. Hoje no Brasil, nós temos um valor expressivo de compra pública. O Brasil, o Estado brasileiro é o maior comprador, para vocês terem noção. O Brasil, há 20 anos, há 2 décadas, quando vai ao mercado comprar, ele compra entre 10% a 15% do PIB. Eu estou falando entre 600 bilhões a 800 bilhões de reais o Estado investe em compra. A maioria das vezes, evidentemente, tradicionais. Então, ele pode sim usar uma porcentagem dessa para comprar inovação e para favorecer, utilizar essa compra como instrumento de fomento à inovação, inclusive envolvendo a área de biotecnologia. Então, o contrato público de solução inovadora, essa nova modalidade especial de licitação, essa nova modalidade de compra pública de inovação, pode ser utilizada também na área de biotecnologia. E, somando a isso, nós temos aqui um avanço nas nossas políticas na área de biotecnologia. O INPI possui um programa específico que objetiva conferir prioridade para análise de patentes que envolvam tecnologias verdes. Para vocês terem noção, foram 1.136 requerimentos efetuados e 1.111 requerimentos avaliados, com a média de tempo entre o requerimento e a decisão de 608 dias, ou seja, inferior a 2 anos, né, que foi o requerimento e a decisão sobre aquela patente verde. Então, sim, o Ministério da Economia, o INPI, olha com prioridade estratégica para a área verde, para a área de patentes, para a área de biotecnologia. Então, a gente tem esses números, né, foram 1.136 requerimentos efetuados, 1.111 requerimentos avaliados, num prazo médio de quase 2 anos, 608 dias. Então, são essas possibilidades, são essas iniciativas, são essas políticas públicas que podem, sim, favorecer esse ambiente de biotecnologia, principalmente pode trazer oportunidades de infraestrutura e fomento para inovar na área de biotecnologia no país. Eu agradeço mais uma vez aqui o convite feito pela Biotech e me coloco à disposição do setor. Bom, excelente. A gente ouviu, então, o pronunciamento aí do Dr. Bruno Portela. Parece que nós estamos com problema aqui, eu estou sem o vídeo, mas tudo bem. Eu peço para a equipe aí técnica continuar verificando. Eu vou na sequência aqui, então, convidar, com essa abertura da fala do Dr. Bruno, queria chamar para o debate, para a apresentação, né? Vamos só pegar a sequência aqui. Dr. Marcos César de Oliveira Pinto, representando o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, diretor do Departamento de Empreendedorismo Inovador. Seja muito bem-vindo, doutor Marcos. É um prazer tê-lo, uma honra conosco aí nesse painel. Passo a palavra a você para as suas considerações e apresentação. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado aí a Vanessa pelo convite. É sempre uma satisfação conversar com a Biotech, especialmente aí com o setor de biotecnologia. Eu acho que o primeiro ponto a ser destacado, né, é que vocês sabem melhor do que eu do potencial que a biotecnologia tem de ser aí um fator
relevante para o desenvolvimento sustentável do país, né? Tanto com a riqueza de biomas que nós temos, com o capital humano que nós temos, que é muito robusto, né? Temos um potencial muito grande e, no entanto, esse potencial ele precisa ser realizado. E para ele ser realizado, a gente tem que atacar isso em várias frentes. Eu fico muito feliz que vocês fizeram aí uma fala hoje de manhã sobre regulação, porque, obviamente, essa questão regulatória ela é fundamental e a gente tem muitos desafios a serem enfrentados, né? O setor de biotecnologia é um setor que exige uma atenção especial em relação a isso. Agora, isso também tem uma consequência que para você, né, licenciar produtos na área de biotecnologia, obviamente, há uma necessidade de capital muito grande. E, por conta disso, a gente tem que estar atento, né, a dispositivos que possam facilitar o acesso às empresas de biotecnologia ao capital. Então, obviamente, a FINEP vai falar um pouco sobre isso, porque a FINEP tem feito muitas chamadas de subvenção econômica para, né, projetos na área de biotecnologia, sobre diferentes vertentes, e tem uma que saiu do forno agora, que eu acho que, né, o Rodrigo vai falar em mais detalhes, mas a gente também não pode se esquecer que nós temos, não só na FINEP, mas no Ministério como um todo, uma série de programas de apoio a startups. Esses programas, obviamente, buscam atender as startups em várias etapas aí do ciclo de vida, mas a gente tem que levar em consideração que o setor de biotecnologia, como já falado, tem peculiaridades, né? Então, se eu tenho lá uma startup que desenvolve um aplicativo, uma vez desenvolvido, no dia seguinte eu boto ele no ar e, teoricamente, começo a ter receita com ele, né? Uma startup na área de biotecnologia, o ciclo é muito mais longo, né? Porque mesmo quando o produto estiver pronto, ele tem que passar por uma série de testes, tem um processo regulatório complicado, que a gente espera descomplicar, e eu torço aí para que esse debate de manhã tenha ajudado nisso. Então, está muito evidente que as necessidades de capital das startups da área de biotecnologia são maiores, né, do que startups em outros setores. No entanto, elas são fundamentais e são exatamente um setor em que talvez o Brasil tenha um potencial particular de se destacar mundialmente. Bom, como é que a gente resolve isso? A gente tem algumas iniciativas no radar que podem contribuir com esse sentido. Uma que já está no ar e outras duas que a gente deve lançar aí nos próximos meses. O que já está no ar é o programa FINEP Startup, né, que é um programa que tem um diferencial no valor do ticket, né? Tem um valor do ticket de até R$1,5 milhão, né? Não é uma subvenção pura, você tem uma participação em equity, mas é um programa que pode ser muito interessante para aquela startup que já passou pelo early stage, já tem um produto desenvolvido, mas agora ela vai ter que fazer teste, vai ter que ter uma série de coisas que ela precisa de uma injeção de capital. Então, é um programa que pode ser aí levado em consideração. Um outro programa, esse que está em fase aí de conclusão, é o FINEP Spin-Off. Esse vai ser de subvenção mesmo, e ele é voltado para Deep Techs, então o foco dele realmente vai ser para startups intensivas em tecnologia, e obviamente bio é uma delas. E a gente vai aí numa primeira edição fazer um ticket mais elevado, exatamente por quê? Porque são tecnologias que a gente espera que tenham um TRL alto, quer dizer, ela já está bem desenvolvida, mas ela precisa de um investimento mais pesado para ser trazida para o mercado. E os programas atuais, né, eles não conseguem cobrir isso e muitas vezes o privado ainda é refratário a investir nesse tipo de empresa, exatamente pelos longos ciclos de maturação e do risco tecnológico às vezes mais elevado e etc. E um outro programa que a gente deve lançar nas próximas semanas é o Tecnova 3. O Tecnova 3, ele é um programa para startups que não estão no early stage, elas já têm uma certa, né, estrutura, um certo corpo, mas que às vezes elas ainda não conseguem ter tanto acesso a recurso privado, e a vantagem desse programa é que ele tem um ticket ao redor de R$500 mil, o que, obviamente, a gente sabe que para a biotecnologia, dependendo do projeto, ainda é pouco, mas é mais significativo aí do que a maioria dos programas de apoio à startup que a gente tem rodando na praça. Então,
Do ponto de vista de programas de apoio à startup, isso é o que a gente tem no radar, né? Um outro elemento, até que o Bruno mencionou muito bem, é a questão de capital humano, né? A questão de capital humano, obviamente, ela é fundamental para a área de biotecnologia. E a gente tem algumas iniciativas importantes em relação a isso. Essas iniciativas do CNPq, eu destacaria duas mais especificamente. Uma que já saiu, né, no final do ano passado. Inclusive, conheci empresas aí associadas que usaram, que é o RAI, né, que são bolsas para projetos de pesquisa dentro de empresas. A gente acha que essa é uma iniciativa muito interessante porque ajuda, né, tanto a empresa a desenvolver novas tecnologias, como dá uma alternativa para o pesquisador, né, para o mestre, para o doutor, que não necessariamente ele tem que trabalhar na universidade, ele pode trabalhar também dentro das empresas, desenvolvendo aí projetos de alto nível tecnológico. E um outro que está aí em conformação, que é o MyDai, né? O MyDai, que é o mestrado acadêmico para inovação e doutorado acadêmico para inovação, que são duas iniciativas muito interessantes também, essas aí pegando o aluno que ainda está estudando, mas colocando o aluno, né, para fazer que a dissertação dele, a tese dele, seja um projeto aplicado dentro de uma empresa. Novamente, a gente paga bolsas, né, para apoiar essa iniciativa, e a gente entende que também para a área de biotecnologia essa é uma oportunidade muito interessante para as empresas, né? O MyDai, se eu não me engano, está para sair. O RAI, a gente tem a expectativa, lançamos um edital no ano passado que teve uma excelente demanda, a gente conseguiu ampliar aí os recursos dele para 100 milhões de reais, e a gente tem todo o interesse de lançar uma nova edição provavelmente no segundo semestre do ano que vem. Então, é importante as empresas do setor ficarem atentas aí a essa oportunidade. E aí, por último, né, uma questão que também é fundamental é a gente ter ambientes de inovação que cooperem com o desenvolvimento das tecnologias. Então, a gente já tem vários centros aqui no Brasil que têm um viés forte em biotecnologia. No entanto, o MCTI, também aí em conjunto com a FINEP, fez um edital muito amplo, né, no ano passado para apoiar ambientes de inovação, e daí apoiamos parques tecnológicos, centros de inovação, laboratórios de prototipagem, etc. Esses editais já rodaram, mas temos um último edital, que, na verdade, não vai ser um edital, vai ser um processo de seleção via um comitê específico, que é o que a gente chama de CAT, Centros Avançados de Tecnologia Estratégica. E a ideia desse edital é a gente selecionar 5 centros para serem líderes com capacidade de competição mundial nas áreas em que eles forem trabalhar. E uma das áreas estratégicas que foi selecionada é exatamente a área de biotecnologia. O que a gente, né, o Ministério e a FINEP, precisa de vocês agora? A gente precisa de indicações de instituições que poderiam ser candidatas a receber esse centro avançado de tecnologia estratégica. Então, no site da FINEP, vocês vão encontrar lá uma orientação, né? A gente está nesse processo agora de tomada de subsídios, é uma espécie de consulta pública, que a gente está pedindo sugestões de instituições que tenham esse potencial de liderança mundial, né? E essas instituições depois vão passar por um processo de seleção, vão, né, ser identificadas aí as instituições que são líderes, e a nossa expectativa é aprovar aí uma subvenção de até 50 milhões para cada instituição para desenvolver um projeto de laboratório ou alguma coisa que ajude essa instituição a ter essa liderança em um nível mundial, né? E a gente espera que dessas 5 instituições que a gente vai apoiar inicialmente, pelo menos uma delas seja na área de biotecnologia. Então, a tomada de subsídios está aberta até amanhã. Quem não se manifestou ainda, por favor, né, se manifeste. As informações estão aí no site da FINEP. E aí, para respeitar o meu tempo, encerro por aqui. A gente tem uma série de outras iniciativas que estão acontecendo, mas procurei focar aí nas que acredito são mais relevantes para o setor. E a gente fica à disposição aí para maiores esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Boa tarde a todos. Estou assumindo aqui porque a Vanessa teve um problema. Problema técnico, ela caiu na rede, mas agradeço, Marcos, a sua disposição. O Ministério sempre muito atento
às necessidades. Acredito que todos esses planos, esses projetos, esses programas que foram apresentados são de grande importância. A gente tem acompanhado pela Ambiotech aqui e divulgado junto aos nossos associados. E agradeço e logo mais voltamos a falar na rodada de comentários. Vou passar a palavra aqui ao Igor Nazaré, que é diretor de Planejamento e Relações Institucionais da Embrapi, para que possa fazer sua apresentação. Você está no mudo, Igor. Perdão, pessoal, eu já estava conversando aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, estamos. Já está na tela cheia. Perfeito. Bom dia a todos e a todas. Queria iniciar aqui parabenizando a Ambiotech pelo evento, agradecendo o convite e pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do trabalho que vem sendo realizado pela Embrapi. A Embrapi, ela, como a maioria de vocês já sabe, já conhece a instituição, ela é uma organização social, nós somos uma instituição privada sem fins lucrativos e nós temos um contrato de gestão com 4 ministérios, o Ministério de Ciência e Tecnologia, que falou aqui, o meu amigo Marcos Pinto, que falou antes de mim, que é o nosso órgão supervisor, o Ministério da Economia, que o Bruno Portela, também outro grande amigo, falou aqui também, é um dos órgãos intervenientes, além de Educação e Saúde. E a Embrapi, ela tem esse contrato e ela recebe recursos desses ministérios para cumprir a sua missão, que é apoiar a inovação no mercado, apoiar o desenvolvimento de novas tecnologias, de novos produtos que são demandados pelas nossas empresas, pelo setor privado, e são desenvolvidos pela uma rede de unidades que nós chamamos de unidade Embrapi. Então, nós temos hoje na nossa rede 76 unidades, eu mostro para vocês daqui a pouco, que estão de portas abertas para desenvolver tecnologias para as empresas de qualquer setor no país. Então, a Embrapi, o que ela faz é a tão chamada tríplice hélice, né? Nós recebemos esses recursos do governo, desses 4 ministérios, além de BNDES, Lei de Informática, Rota 2030, parceria com o Sebrae também. Então, nós recebemos esses recursos e promovemos a interação, a aproximação entre a demanda que existe na indústria pelo desenvolvimento de novas tecnologias. A maior parte das empresas no nosso país não tem centros de pesquisa e desenvolvimento, então elas precisam de buscar parcerias para desenvolver, para melhorar seus produtos, desenvolver novos produtos. Então, a gente une a demanda que existe no mercado com todo o conhecimento que existe nas nossas ICTs. Então, toda a infraestrutura de ponta, pessoal altamente qualificado que existem nas unidades Embrapi, que estão de portas abertas para desenvolver tecnologias e atender essas demandas do mercado, desenvolver novos produtos que vão necessariamente ser inseridos no mercado. Então, a Embrapi, ela é market pool, a gente trabalha sempre orientado pela demanda das empresas com a nossa rede de instituições de ciência, tecnologia e inovação, que são as principais ICTs do país. Para fazer isso, a gente tem que fazer de uma maneira muito rápida, com agilidade, flexibilidade, com pouca burocracia. Em média, de um empresário chegar em uma das unidades Embrapi, apresentar a sua demanda até ele fechar o contrato, iniciar o desenvolvimento dessa tecnologia, isso demora, em média, 1 mês para acontecer. Então, é um processo muito rápido, respeitando aí o time, o tempo da inovação, que precisa ser com muita agilidade, né? As empresas precisam se diferenciar, colocar novos produtos, novas tecnologias, isso precisa ser feito de uma maneira muito rápida. E a alavancagem de recursos, esse é outro princípio que orienta a atuação da Embrapi. A Embrapi, ela foi inspirada no modelo dos institutos Fraunhofer na Alemanha, onde cada projeto que é apresentado pelas empresas, o financiamento desse projeto ele é tripartite. Parte dele é aportado com recursos da Embrapi, parte de recursos não reembolsáveis da Embrapi que vem do contrato de gestão com os ministérios, parte
com recursos das unidades Embrapi, das ICTs, e aí eu estou falando de contrapartida econômica, equipamento, infraestrutura, pessoal, e uma outra parte é pago pelas empresas. Cada R$1 que é colocado na Embrapi, né, no âmbito do contrato de gestão, é que a gente consegue multiplicar por 3 em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Eu mostro para vocês os números daqui a pouquinho, mas é essa parceria público-privada para o desenvolvimento de novas tecnologias, inserindo novos produtos no mercado. Como é que a gente funciona na prática? Você tem, então, um empresário que tem um desafio, tem um gargalo tecnológico, ele tem uma dificuldade, precisa desenvolver uma nova tecnologia, ou precisa aperfeiçoar seu produto, criar um produto novo, de qualquer setor, seja na área de biotecnologia, na área de saúde ou do agro, enfim. Você tem um empresário que tem uma dificuldade, tem um desafio concreto, ele vai, a qualquer momento, a gente não precisa de edital, não precisa de chamamento público, nada, a qualquer momento ele vai até uma unidade Embrapi, é fluxo contínuo, está lá, as 76 unidades estão de portas abertas. Então, esse empresário vai até uma dessas 76 unidades que tem competência para desenvolver aquela tecnologia, e a lista de focos e de áreas foco dessas unidades está no nosso site, embrapi.org.br. Então, esse empresário procura uma dessas unidades, senta com ela, negocia diretamente com a unidade Embrapi. A Embrapi não precisa participar disso, essa negociação é direto com quem já vai desenvolver a tecnologia. Aí a unidade apresenta qual vai ser a possível rota tecnológica, qual vai ser as macroentregas, como vai ficar dividida as questões de propriedade intelectual. Então, isso tudo é negociado entre as partes, entre a ICT e entre a unidade Embrapi, né, e o empresário. Depois, o contrato é assinado, é fechado, e em 30 dias se inicia, em média, em 30 dias se inicia o desenvolvimento da tecnologia. Então, como eu disse, é um processo muito rápido, muito flexível. E quais são as nossas unidades? Hoje, a Embrapi ela tem 76 unidades Embrapi que estão espalhadas em todas as regiões do país. Temos atualmente chamadas temos algumas chamadas em andamento, são chamadas que vão credenciar aí mais aproximadamente 35, 37 novas unidades Embrapi. Então, ao final deste ano, nós teremos aí aproximadamente 110 unidades Embrapi que farão parte desta rede. Na região norte, nós temos chamadas específicas na região norte, chamada específica para defesa, algumas para unidades vinculadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia, outra para institutos federais, enfim, mas ao longo desse ano nós credenciaremos aí mais unidades Embrapi, chegando ao número de aproximadamente 110 unidades Embrapi que estarão de portas abertas para desenvolver tecnologias para as empresas no Brasil, em todos os setores, como eu comentei. Falar um pouquinho dos resultados e dos números da Embrapi. A Embrapi é uma instituição muito nova, nós temos aí 8 anos de existência, e ao longo desses 8 anos nós apoiamos 1.679 projetos de 1.175 empresas. Eu gosto de chamar atenção para esse número que mostra o número de projetos é muito maior do que de empresas. Por quê? Porque as empresas elas vão até uma unidade Embrapi, elas veem o nível de excelência que a tecnologia é desenvolvida, a rapidez com que isso é feito e o compartilhamento do custo, porque ela não tem que pagar pelo projeto sozinho, e elas voltam e apresentam novos projetos. Nós temos empresas com 30 projetos, 25, 20, enfim. As empresas elas fazem o primeiro projeto e acabam retornando com unidades Embrapi diferentes, não sempre com a mesma unidade Embrapi. Esses quase 1.700 projetos, eles totalizam aí 2,3 bilhões de reais em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E como eu mencionei para vocês, o custo do projeto ele é compartilhado. Vocês podem observar que desses 2,3 bilhões, 32% foi aportado pela Embrapi, recursos não reembolsáveis, que vêm aí dos ministérios, Ministério de Ciência e Tecnologia, Educação, Saúde e Economia. 50% foram as empresas que aportaram nos projetos, o projeto que é demandado por elas, de interesse por elas e que será explorado e aplicado no mercado por essas empresas. Então, 50% dos 1.700 projetos foram com recursos das empresas e 17,5% são as unidades Embrapi, aí, como eu comentei, com contrapartida econômica nesse caso. Aí é o equipamento, a infraestrutura que é aportado no desenvolvimento daquela tecnologia. Foram 977 projetos finalizados e 642 pedidos de propriedade intelectual.
Então, esse é um pouco do panorama do que a Embrapi fez ao longo dos seus 8 anos de existência. E agora eu trouxe informações sobre a área de biotecnologia. Aqui, depois eu falo um pouquinho de saúde. Eu vou passar um pouco mais rápido, mas vocês viram, daqueles 1.700 projetos, nós tivemos na área de bioeconomia 339 projetos, 341 empresas parceiras, um total de 380 milhões de reais em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que segue aquela proporção que eu falei. Isso aqui é a média, obviamente. Cada projeto você tem, se a empresa é menor, a participação da Embrapi é maior, se a empresa é maior, a participação pode ser menor. Então, isso é negociado caso a caso, mas no portfólio a divisão é essa. E nós tivemos aí dos 152 projetos concluídos, 78 pedidos de propriedade intelectual, isso na área de bioeconomia. Temos aí, vamos lançar em breve uma rede de bioeconomia que vai ter aí 25 unidades em Embrapi trabalhando em conjunto para desenvolver novas ações, para trabalhar em projetos mais complexos, projetos que são que demandam aí a união de esforços, demandam a união de mais de uma ICT para desenvolver aquela tecnologia, ICTs com projetos complementares, trabalhando com mais de uma empresa também, como o desenvolvimento do Basic Fund Alliance. O Basic Fund Alliance é uma nova modalidade de apoio da Embrapi. O que nós conversamos até agora e que eu mostrei os resultados da Embrapi, quase 1.700 projetos, é o modelo, vamos chamar tradicional, modelo padrão da Embrapi. Nós lançamos recentemente uma nova modalidade, que é o Basic Fund Alliance. Esse instrumento ele tem como objetivo apoiar projetos que são mais disruptivos, projetos que têm um risco muito maior e que têm um nível de maturidade menor. São projetos que começam ali no TRL 2, né, com nível de maturidade mais próximo até da pesquisa básica, mas que você tem o setor privado interessado em desenvolver uma possível nova rota tecnológica. Então, é algo que você necessariamente, é um instrumento que você necessariamente vai ter pelo menos 2 empresas, pelo menos 2 ICTs, 2 unidades Embrapi e uma startup no projeto. Então, para desenvolver essa tecnologia disruptiva, que tem um nível de maturidade, tem grande chance de não dar certo, por exemplo, desenvolver uma nova rota de hidrogênio, é um exemplo que sempre se usa. Você tem ali, você está trabalhando num nível de maturidade mais baixo, tem grande chance de dar errado, mas você tem um interesse muito grande do setor privado e você precisa de mais de um ICT, mais de uma unidade Embrapi com competência complementar, um apoiando o outro no desenvolvimento da tecnologia, para você seguir e desenvolver aquela nova rota tecnologia. Você vai, então, essa aliança estruturada entre pelo menos duas empresas, pelo menos 2 ICTs e uma startup, vai estimular o desenvolvimento de novas rotas tecnológicas que têm um elevado potencial de mercado, desenvolvendo tecnologias que são disruptivas, que são de maior risco, necessariamente em áreas estratégicas, desafios, em áreas que estão ancoradas nas definições de política pública do país, na Política Nacional de Inovação, na EBIA, E-Digital, na ODBio. Então, nós temos aí, dentro das diretrizes que são estabelecidas nessas políticas, no caso de biotecnologia, nós vamos lançar um Basic Fund com 20 milhões de reais para esta área. Você tem aí a ODBio, que é a grande política pública que nos orienta, e também tem todo um trabalho com especialistas, com o setor privado, de definir quais serão essas áreas prioritárias. E o financiamento de projetos, né, de TRLs mais baixos, que demandam uma participação maior da Embrapi. Né? Vocês viram que no modelo tradicional a Embrapi, a nossa participação chega ali em média 32%, 33%. O Basic Fund Alliance, a participação da Embrapi chega até 90% do projeto. Por que isso é feito? Porque o risco de dar errado é muito grande. A gente está falando de projeto disruptivo, estruturante, projetos maiores, de maior valor, mas que tem um nível de maturidade mais baixo. Então, a chance de dar errado é alta. Então, a Embrapi apoia esse projeto, o desenvolvimento dessa tecnologia mais disruptiva, com uma participação maior, chegando até 90% do projeto. Para a bioeconomia, a gente está estudando alguns possíveis temas, isso vai ser anunciado em breve. Nós temos aí algumas áreas, química de renováveis, novas tecnologias para a produção de bioenergia, cosméticos, controle biológico para a agricultura, moléculas para doenças na agricultura, tecnologias para biorefinarias, entre outras áreas que foram
foram discutidas com especialistas, ancoradas na política pública e que foi feito também uma pesquisa com o setor privado para saber a aderência desses desafios. O ministro em breve, isso em breve será anunciado. Na saúde, eu trago bem rapidinho, a atuação da Embrapi aqui na saúde foram 211 projetos, 183 empresas contratantes, 181 milhões de reais em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e aí com 76 pedidos de propriedade intelectual. Vocês podem ver que tanto em bioeconomia quanto na área de saúde, a Embrapi tem uma participação relevante, inclusive com novas parcerias. A parceria com o BNDES vai direcionar mais 40 milhões de reais para a área de saúde, especificamente. Para a área de bioeconomia florestal, a parceria com o BNDES vai alocar 30 milhões de reais. Para a área de saúde, são 40 milhões de reais que vão aí de recursos não reembolsáveis, podendo chegar até 50% do projeto. Então, a participação em Embrapi ela é maior para empresas com faturamento menor de 90 milhões, empresas da região norte também, a participação da Embrapi ela é maior. E aí, em algumas áreas temáticas, biofármacos, lifas, combate, diagnóstico, tratamento de sintomas e sequelas para a Covid, são as áreas que foram elencadas. Eu peço desculpas porque eu estourei um pouquinho do meu tempo, era muita coisa para trazer para vocês aqui. Deixa eu só... Pronto. Era muita coisa para trazer. Eu quis trazer essa visão geral da atuação da Embrapi no setor tanto de bioeconomia quanto na área de saúde. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Perfeito, muito obrigada, Igor, pelas palavras, e isso nos entusiasma muito, porque estamos no melhor momento, a gente fala, né, de investir em inovação, principalmente no setor de biotecnologia, né? Queria dizer que a Embrapi está fazendo excelente trabalho com o MCTI, não é isso? Com a rede também, a rede de inovação em bioeconomia, na qual a Ambiotech Brasil é membro, e agora, né, nessa semana já teremos uma primeira reunião presencial no Rio, estarei aí com os colegas, os conselheiros, vai ser uma honra começarmos a desenhar esse trabalho. Então, obrigada. Eu queria anunciar que o colega Dr. Marcos Pinto, infelizmente, ele não pôde continuar conosco, ele foi chamado por uma reunião de emergência no Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós deixamos aqui o agradecimento, né? E queria passar, para a gente iniciar em breve agora a moderação com a doutora Mabel, queria passar a palavra, então, vamos para mais uma fala. Rodrigo, né? Nosso colega Rodrigo Rocha Sá, superintendente de inovação da FINEP, seja muito bem-vindo. Oi, Vanessa, obrigado. Seja um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, aqui a oportunidade de estar expondo um pouquinho o que a FINEP está fazendo. Eu acho que o Marcos Pinto ele trouxe um panorama bem geral daquilo que o MCTI está fazendo, né? E a FINEP como principal agente de fomento à inovação no Brasil, está realmente trabalhando muito em parceria com o MCTI para poder estar realizando Só um instantinho que eu acho que projetaram minha apresentação por aí, eu ia projetar mesmo por aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, estamos. A primeira tela. Tá, então vamos lá. Estão aguardando. Vamos lá. Então vamos lá. Então, bem brevemente sobre a FINEP, né? Tem que cumprir o rito aqui nas apresentações externas. Então, a FINEP é uma agência de inovação vinculada ao MCTI, que possui os instrumentos para apoiar todos os níveis de maturidade tecnológica. Então, a gente tem instrumentos para pesquisa básica, instrumentos não reembolsáveis para o início da cadeia, pela parte bem de ideação lá nas ICTs, especialmente nas ICTs. Né? Temos aí instrumentos não reembolsáveis de cooperação com ICTs tradicionais, né? Utilizados para os TRLs lá do 3 até o 7, né? Que envolvem as subvenções econômicas, cooperativos, né? Por exemplo, FINEP Startup, que trabalha ali no Vale da Morte, né? E também os instrumentos de crédito. Né? Então, a FINEP é a agência do governo brasileiro que tem todos os instrumentos para trabalhar, né, em todas as etapas do desenvolvimento tecnológico. E a gente tem feito esse papel, né, tendo apoiado aí nos últimos 10 anos, né, mais de 35 bilhões em projetos contratados, né, cooperação com 3 agências internacionais, né, temos aí
25 agentes financeiros, né, que trabalham em parceria com a FINEP, com crédito da FINEP, credenciados para trabalhar com crédito da FINEP, né? 40% dos projetos de crédito, por exemplo, tem participação de CTs, né? São mais de 1.000 empresas apoiadas, mais de 440 CTs, né? Então, todo mundo que tem pós-graduação nesse país, de certa forma, passou por uma instituição apoiada pela FINEP, uma infraestrutura apoiada pela FINEP, né? Então, a primeira oportunidade que eu quero trazer, né, que é relativo às condições de crédito da FINEP, né, que hoje, né, com a taxa Selic já em outros patamares, né, a FINEP ela opera regularmente a TJLP, né, que é indexada à meta de inflação. Então, hoje, sem dúvida, os instrumentos de crédito da FINEP acabam sendo uma boa alternativa para que as empresas alavanquem, levem a mercado aquilo que já foi previamente desenvolvido, né? Aqueles estágios maiores de maturidade tecnológica, a gente já consegue apoiar com crédito e as taxas da FINEP hoje estão absolutamente convidativas. Então, a gente opera de forma direta e indireta, tá? Então, de acordo com o porte, a gente opera, né? A gente tem uma série de agentes descentralizados, a gente em todos os países, praticamente todos os estados, né? Tem agentes da FINEP, trabalham em parceria com nossos recursos, e também opera diretamente, né, para projetos de maior valor e mais estruturantes. Tá? Então, eu trouxe aqui a tabelinha das taxas, né? Não vou ficar sendo exaustivo aqui, de ficar passando taxa a taxa, mas só para explicar que na FINEP, né, quanto maior o risco tecnológico associado ao projeto, maior é o nível de subsídios que a FINEP concede. Então, quanto mais próximo do pioneirismo, você é o primeiro no país a fazer aquela inovação, você vai ganhar essa taxa com um valor reduzido. Contudo, entretanto, porém, eu tenho que acrescentar aqui aos presentes que essas condições, ela possivelmente vai melhorar, né, porque nós tivemos a edição de uma medida provisória, né, a medida provisória 1136, editada ontem, né, que alterou o indexador, né, das taxas da FINEP. Então, as taxas vão ser reestruturadas e para melhor, né, que sempre é bom a gente trazer boa notícia, né? Então, vai haver uma reestruturação de taxas e vai estar para melhor. As taxas ainda vão estar ainda menores para que as empresas consigam alavancar suas inovações. Então, acho que a grande oportunidade que eu vim expor aqui, eu já tinha prometido, né, para a Mabel, né, no evento lá em São Paulo, né, de equipamentos médicos, que eu traria no próximo momento essa exposição, né, que é a seleção pública de subvenção econômica e inovação de biotecnologia aplicadas à saúde humana, agropecuária, meio ambiente e indústria. Tá? Então, é um edital focado em empresas, então, a subvenção econômica à empresa, recurso não reembolsável diretamente nas empresas, tá? Com o objetivo de desenvolver produtos, processos ou serviços inovadores em biotecnologias aplicados às linhas temáticas. Tá? É o edital da ordem de R$50 milhões. Cada proposta ela pode ter entre seus valores entre R$2 e R$5 milhões. A gente está até dia 4 de novembro recebendo as propostas para poder fazer o julgamento, tá bom? Então, o primeiro tema é biotecnologia em saúde, né? Cada tema tem 12,5 milhões. A gente sabe que esse valor, ele ainda é um valor pequeno para que o tema merece, mas acho que já é um começo, é uma iniciativa, né, que a gente está trazendo aqui, trazendo os 4 temas. Então, são 12,5 milhões, trabalhando toda a parte de biofármacos, kits diagnóstico, tá? Toda a parte de terapias utilizando RNA, e também, eventualmente, algum escalonamento do lote piloto para produto biológico, saúde humana também entra. Tá? Então, a gente vai estar selecionando aí alguns projetos para estar apoiando. A parte de biotecnologia agropecuária, também 12,5 milhões, tratando aí de bioreatores, melhoramento genético, animal e vegetal, tá? Ensaios agronômicos específicos de produtos biotecnológicos. Então, biotecnologia ambiental e marinha, também 12,5 milhões, tratando aí toda a parte de biotratamento de resíduos, biotecnologia para recuperação ambiental, biotecnologia marinha, ensaios de efetividade para produtos biotecnológicos, para despoluição ambiental. E, por fim, a biotecnologia industrial, que é a parte mais tradicional da biotech, então aplicação em biorefinarias, desenvolvimento de biocombustíveis de segunda e terceira geração, escalamento de ponta piloto, demonstração de produtos biotecnológicos. Então, é um edital que a gente traz para financiar na veia, né, aquilo que é a biotecnologia, como eu falei, que ia estar trazendo na nossa última conversa. Deixa eu passar aqui. Então,
só para trazer o lembrete, 50 milhões, entre 2 e 5 milhões de projetos, envio de propostas até 4 de novembro, e vou trazer aqui só mais uma informação para encerrar aqui a minha fala, para respeitar aqui o nosso tempo de exposição. A gente tem uma chamada, né, que ela está aberta lá, chamada em fluxo contínuo, tá? Então, ela foi aberta, que é para comercialização de propriedade intelectual, tá? Tudo aquilo que é propriedade industrial. Então, essa é uma inovação que a FINEP está fazendo, tá? Então, o primeiro chamamento público que a FINEP está fazendo de subvenção econômica em fluxo contínuo, de forma que a gente reduz os prazos, né, para a contratação dos projetos e de recursos não reembolsáveis. Então, a ideia, né, desse edital é pegar aquilo que hoje está na bancada das nossas CTs, nossas universidades, né, que está registrado no INPI, e que pode ser feitos estudos de viabilidade técnica e econômica, né, terminar esse desenvolvimento para tentar fechar a lacuna e fazer com que as empresas consigam ter certeza de quanto vale aquela propriedade intelectual e negociar adequadamente e comprar o direito dessa propriedade. Então, veja, a gente não vai financiar a aquisição em si, a gente vai financiar aquilo que valida aquele estudo, aquilo que transforma, que é possível fazer com que a empresa precifique adequadamente aquela propriedade, e aí sim tentar incentivar essa comercialização, né, que a gente, logicamente, não o Igor estava na economia até pouco, né, sabe que se a gente botar 3 milhões lá no preço, lá tudo vai partir de 3 milhões, vai inflacionar o mercado, o objetivo não é esse. Então, o objetivo é financiar, né, não é distorcer, é ajudar com que as empresas consigam fazer suas avaliações técnico-econômicas e aí está financiando. E como biotech tem muita questão de registro de propriedade intelectual, o INPI tem feito um belíssimo trabalho, né, nessa área. A gente sabe que é um edital que tem bastante potencial, a gente acredita muito. Então, são 75 milhões de reais, tá, nesse edital. A gente acredita aí que tem uma boa oportunidade para o pessoal da biotech também. Tá bom? Então, é isso para o momento. Fico aqui à disposição. Um abraço. Super obrigada, Rodrigo. Muito bom ouvi-lo sempre e nos anima bastante aí com possibilidades. Nunca desistimos de inovar, né? E levar cada vez mais adiante nossos produtos para a sociedade da melhor forma. Muito obrigada pelas oportunidades. Queria passar alguns recados antes de passar a palavra agora para o nosso colega Marcos Quirino, né? Informar que temos aí bastante, um público aí bastante expressivo do Brasil todo, me pediram para anunciar e eu já quero agradecer, tá? A participação aqui de algumas universidades no país, pesquisadores de todo o país. Eu queria aqui fazer um agradecimento especial aos pesquisadores e empreendedores da Universidade da Bahia, o ERJ, representantes da Firjan no Rio de Janeiro também, o pessoal de Recife, Pernambuco, tem um grupo aqui bastante expressivo. O que mais? Deixa eu ver se eu pego aqui minha fala, que eu acabei perdendo aqui o meu rascunho, porque é muita gente. Vi aqui os hospitais também, Albert Einstein, colegas do Einstein, muito obrigada por estarem com a gente hoje, participando de manhã e de tarde aí, nos ouvindo. CBDL presente, muito obrigada. Fora os associados, né? Algumas secretarias de Estado de diversos municípios, Secretaria de Saúde de alguns municípios gerais no Brasil, Belo Horizonte aqui, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, tem universidades aqui, Ouro Preto, Minas, enfim, tá um pouco de tudo. Falar que o grupo se sente agradecido por vocês hoje, né? E os empreendedores, os empresários também, os associados que nos escutem aí desde manhã, né? Muito obrigada mais uma vez. Então, eu queria passar a palavra para a gente já logo para o debate. Agora, nesse momento de ouvir das oportunidades também internacionais, o Quirino tem esse papel, a Rede Enrich é parceira da Biotech, somos parte dessa rede. É um orgulho tê-lo aqui mais uma vez, Marcos. E dessa vez o Marcos também traz algumas novidades para nós aí. Passo a palavra para você. Seja bem-vindo. Oi, Vanessa. Obrigado, eu estava no mudo. Muito obrigado pela oportunidade. Vocês estão vendo minha apresentação, minha tela? Só para ter certeza. Agora eu estou vendo você. Não sei se o pessoal... Acho que a tela tem que voltar. Ela entrou e saiu.
A princípio, eu estou compartilhando aqui, vamos ver. Você está vendo? Tá ok, sim, Marco. Tá ok? Tá ok. Vanessa, Perfeito. vê do lado aí direito. Ótimo. Perfeito. Bom, muito obrigado. Vamos em frente. E outra vez, agradeço muito. Para mim é uma grande honra a oportunidade de participar aqui com você, Vanessa, aí com o apoio da Mabel Alvarado, da Ambiotech também, mediando essa sessão do Momento Fomento, e em especial todos os membros da Ambiotech e os convidados que a Vanessa acabou de mencionar, que estão aí presentes hoje, né? Também um grande prazer, uma honra participar com o Bruno Portela, do Ministério da Economia, com Marcos Pinto, do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Igor Nazaré, da Embrapi, e do Rodrigo Cecioso, aí do FINEP e também Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, é um prazer estar aqui, e eu considero que o que a gente está fazendo aqui é um quebra-cabeças, né? Nós estamos juntando sobre vários aspectos, entidades e institutos e áreas de fomento para o desenvolvimento da inovação em biotecnologia, isso no geral. E aí a gente hoje pela manhã teve a oportunidade de ver temas muito interessantes, né, como os diagnósticos moleculares, diagnósticos in vitro, bioinsumos, equipamentos, nanotecnologia, biomateriais, ou seja, nós temos aí uma riqueza enorme nessa área para a gente poder dividir e buscar oportunidades de inovação. E hoje, então, a Enrich se sente muito, muito orgulhosa, né? Enrich é um network aí de inovação, de pesquisa e inovação, que busca aproximar centros e hubs aí entre a América Latina e a Europa. Então, essa é basicamente a nossa intenção. E quando a gente se encontra com a Biotech, faz muito sentido. O Brasil, se a gente pensa em América Latina, o Brasil é o grande player, né? E a gente, junto com a Biotech, nessa área de biotecnologia e de saúde, é um encontro muito, muito bacana. Bom, vamos ver se eu consigo passar o slide. O nosso objetivo aqui, basicamente, é desenvolver essa cooperação. Acho que deve ter saído Vocês estão me vendo? Vocês estão me escutando? Sim, tudo certo. E vocês estão vendo também o meu slide? Sim, estamos vendo. Perfeito. Sim, estamos vendo. Muito obrigado. Então, a ideia realmente é buscar essa cooperação que visa ciência, tecnologia e inovação entre a América Latina e a Europa, tá certo? O que é a Enrich? Basicamente, a Enrich ela nasceu na União Europeia, foi fundada pelo projeto do Horizons 2020, com o objetivo realmente de começar a desenvolver essa aproximação tecnologia. E em 2019, passou a existir como uma associação no Brasil, a Enrich em Brasil, e, na realidade, agora nós já, desde o ano passado, já estamos aumentando, vamos dizer, esse espectro aí geográfico para a América Latina, tá? E realmente o objetivo é a gente fomentar essa aproximação, não só entre a América Latina e a Europa, mas também entre os países da América Latina, e obviamente o Brasil é o que tem a maior atratividade, né? O que nós estamos falando aqui é que existe um objetivo muito claro na busca de pesquisa, ciência e tecnologia, e olhando para o futuro, a gente quer realmente alcançar essa possibilidade de aproximação tecnológica e de inovação, tá? E focando principalmente em algumas áreas, que são as áreas de foco da União Europeia, como transformação digital, como urbanização sustentável, energia renovável e bioeconomia e saúde. Então, nós temos claramente aí como objetivo da União Europeia e da Enrich esse apoio e esse fomento ao desenvolvimento de inovação, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento na área de saúde e bioeconomia e biotecnologia, obviamente. Bom, o que a Enrich oferece? A Enrich oferece alguns produtos e alguns serviços, né, que basicamente tem a ver com capacitação de executivos na realidade, com cursos online, com webinars e workshops, para desenvolver o conhecimento na área de aproximação às oportunidades de inovação na Europa. Além disso, a gente também busca apoiar os nossos associados e os interessados na solução de acesso a funding europeu, que não é simples, mas existem caminhos.
E não necessariamente uma coisa, as coisas se complementam. Nós temos funding aqui no Brasil, foi apresentado algumas oportunidades e muitas, vamos dizer, caminhos dentro do Brasil, mas podemos também, de forma colaborativa, buscar alternativas também na Europa para desenvolvimento de pesquisa, desenvolvimento, tecnologia e inovação no Brasil. Também existe no serviço que nós oferecemos aí a oportunidade de networking e matchmaking. Existe uma plataforma de matchmaking, mas mais do que isso, existe um interesse muito grande a gente buscar de forma assertiva onde existem interesses em comum, seja de empresas, sejam startups ou médias ou grandes empresas brasileiras que têm interesse em acessar o mercado europeu e as oportunidades que existem na Europa, como vice-versa. Empresas startups, empresas grandes, empresas médias europeias que têm interesse em chegar aqui. E por isso existe muito interesse nessa aproximação de empresas também, né? De lá e de cá. E também existe um apoio de soft landing hubs. Os soft landing hubs, quer na Europa, empresas que querem ir para a Europa, entender o cenário, o ambiente europeu e se instalar e até buscarem oportunidades lá, como vice-versa, empresas europeias que querem chegar aqui, entender o cenário, se associar com players locais para buscar a aceleração dos seus negócios, tá? Isso é basicamente a oferta da Enrich. Um ponto importante, a Enrich não faz funding, a Enrich não tem o dinheiro para para o funding de projetos, tá? A Enrich aproxima, busca oportunidades e capacita as pessoas para o acesso, principalmente ao funding que está disponível na Europa. Então, na verdade, o que nós estamos falando aqui é que, de forma colaborativa, é conectar, construir e ativar os contatos para que a gente busque esse encaixe nessas peças aí do quebra-cabeça que eu mencionei anteriormente. Apenas alguns exemplos aqui que eu queria comentar com vocês. Nós já tivemos alguns projetos de sucesso. Um exemplo que eu queria é a Natura. A Natura desenvolveu o Innovation Challenge, buscando aí uma melhoria na situação aí de packaging para eles, e isso foi feito em conjunto com a Enrich e com muito sucesso aí nesse desenvolvimento do Innovation Challenge da Natura. Um outro comentário interessante aqui que tem a ver com a área que nós estamos falando aqui é a própria Fiocruz, que usou um desses caminhos que nós comentamos, foi fazer um soft landing lá na Universidade do Aveiro, em Portugal, entrou lá para entender o cenário, tinha interesses específicos aí na área de saúde, e lá encontrou na própria Universidade do Aveiro um potencial parceiro, um sócio, que desenvolveram uma empresa específica que hoje está atuando na Europa e tem acesso também a fundos na Europa, além dos acessos que existem aqui também, que se chama Pictis, que está lá em Portugal. São exemplos de oportunidades que podem existir nessa aproximação, além daqueles serviços que a gente oferece normalmente, tá? Mas o que eu queria enfatizar muito aqui é esse encontro que eu acho muito importante, essa aproximação entre a Ambiotech e a Enrich, porque a gente considera que com todo esse ecossistema que a Ambiotech, de alguma forma, administra, e a Vanessa, de uma forma tão delicada e eficiente, é a verdadeira maestrina aí da Ambiotech, né? Junto com a Enrich, a gente acredita que a gente pode achar oportunidades muito interessantes para vocês que possam estar interessados, tá? Então, a gente tem uma parceria forte, que é relativamente recente, mas nós estamos cada vez nos aproximando mais para apoiá-los, e a Enrich está aqui para apoiar a Ambiotech e todos os membros, todos os associados, de uma forma muito colaborativa aí, e certamente a gente pode explorar oportunidades que venham a aparecer de uma forma conjunta, eventualmente fazendo alguma capacitação, alguma coisa em conjunta para os membros da Ambiotech, ou eventualmente em projetos específicos que a gente identificaria um membro da Ambiotech, um associado da Ambiotech, que a gente buscaria, através dos nossos parceiros europeus, oportunidades que possam funcionar. E em todas essas áreas de desenvolvimento de tecnologia e inovação que nós estamos falando hoje ao longo do dia, né? E só para listar algumas coisas, na realidade a Enrich tem todo esse networking lá na Europa também. Então, o que nós temos a possibilidade, temos acesso, são parceiros nossos que estão muito próximos também, foi até mencionado anteriormente, acho que foi o Igor que mencionou aí o modelo da Fraunhofer, é nosso parceiro europeu, SPI, Sociedade Portuguesa de Inovação, nosso parceiro europeu, DLR da Alemanha, RCISD da Hungria e FFG também fazem parte do nosso grupo, vamos dizer, de parceiros que nos apoia e que podem nos ajudar
diretamente ou indiretamente a fazer esse matchmaking, a fazer esse encontro e aproximação com as oportunidades que possam estar disponíveis na Europa. Então, eu queria também agradecer muito, falei um pouco rápido aqui, foi uma apresentação um pouco genérica, mas queria mostrar e enfatizar principalmente esse encontro entre a Ambiotech e a Enrich, que para mim tem um potencial enorme da gente viabilizar uma série de coisas que foram comentadas aqui hoje, mencionadas aqui hoje, através dessa consolidação das peças de um grande quebra-cabeças aqui, oportunizando a inovação, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento no Brasil e aproximando tudo isso da Europa, quer com exportação de tecnologia, quer com importação, entre aspas, de tecnologia, né? A aproximação de quem está querendo chegar lá ou dos que estão lá querendo chegar aqui, e nós queremos fazer essa aproximação e apoiar a Ambiotech nas oportunidades que apareçam. É isso aí, muito obrigado. E sigo à disposição aqui hoje para a gente continuar conversando. Excelente, Quirino. Muito obrigada, viu? Reforçando as palavras, obrigada pelas palavras, reforçando o que o Quirino disse. Então, a Ambiotech é membro, né, oficial já da Rede Enrich, os associados automaticamente já conseguem ter esse acesso. A gente está trabalhando nas próximas semanas aí para pensar, né, Marco, como que a gente pode fazer com que essas oportunidades cheguem para os associados e o momento contrário também. Muitas vezes as empresas procurarem, né? Eu acho que esse caminho é muito importante, a gente ter esses canais de busca de oportunidades. Várias instituições da Europa estão abertas para essa parceria, e eu acho que a gente pode colaborar, né? Não só tem o fomento nacional, mas por que não o fomento internacional, e a gente consegue ir muito além. Então, muito obrigada. Eu queria agora passar a palavra, então, para a nossa colega doutora Mabel Alvarado, vice-presidente da Ambiotech Brasil, especialista em inovação, que vai se apresentar. Uma honra tê-la, Mabel, aqui na condução e na moderação do início do painel. Seja bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Primeiramente, queria agradecer a participação de todos nesse evento. A parte da manhã foi muito rica, um debate intenso sobre regulação e a área de metrologia, que são muito importantes para a área de biotecnologia, que aqui representamos, nós como Associação de Empresas de Biotecnologia. Sobre a parte da tarde, acho que mais do que nunca nós temos aí um rol de programas e oportunidades muito importantes. Eu vou aqui traçar alguns comentários para passar para as perguntas de moderação, mas é bem visível a relevância que a área de biotecnologia na área de saúde e em outras áreas, tanto bioinsumos, a área vegetal, reflorestamento, enfim, o campo da biotecnologia é muito amplo, e as empresas no Brasil têm um rol de oportunidades muito grande. O que a gente percebe é que há mecanismos de estímulo à inovação em várias frentes, né? O professor Bruno Portela levantou aqui na sua fala de manhã e na parte da tarde toda a força do marco regulatório, né? Principalmente o marco legal de startups, que trouxe inovações na legislação que vão facilitar a contratação de soluções inovadoras ou as parcerias tecnológicas, os editais que têm saído, né? O Rodrigo e o Marcos no evento da FINEP, o próprio Igor também, no evento do Hospitalar, estivemos juntos numa mesma mesa e tinha sido anunciado que a liberação de recursos ia acontecer, de fato aconteceu, vários editais de bioeconomia, esse último que foi apresentado já estavam previstos. O que a gente talvez precisa, às vezes, apoiar tentar visualizar o quanto as empresas estão preparadas para esse tipo de programas, né? Muitas vezes a gente vê algumas dificuldades, às vezes a empresa ela busca algum planejamento estratégico que vá fundamentar o desenvolvimento de longo prazo. Então, o longo prazo é muito importante, principalmente para a biotecnologia, isso foi falado. Nossos projetos aqui são de horizonte de médio a longo prazo, não são fáceis, não é em 6 meses que uma solução de biotecnologia está pronta. Então, acredito que esses programas têm que visualizar isso e apoiar, muitas vezes, na questão estratégica, apoiar a formação de negócios inovadores
o que a gente chama também um apoio vinculado às universidades de empreendedorismo acadêmico, buscar que os nossos alunos relacionados à área de biotecnologia tenham um acesso sobre o empreendedorismo inovador, sobre as oportunidades de levar uma pesquisa a ser um negócio, né? Levantar aí o conceito das universidades empreendedoras. É importante que a gente crie uma geração com a visão empreendedora, pelo longo prazo, pela oportunidade. Acho que é importante destacar aqui a questão da biodiversidade. Os biomas brasileiros estão em alta, né? Até pela própria relevância que eles têm, mas poucos sabemos deles. Nós ainda não conseguimos encontrar uma geração de negócios que seja relevante e consigam levar para o exterior, para o mundo, soluções baseadas em biodiversidade brasileira. Então, a internacionalização é uma dificuldade também das empresas brasileiras. Alguns canais têm feito, o Sebrae tem feito um trabalho para a internacionalização na área de biotecnologia, mas eu queria destacar e talvez colocar uma pergunta, não sei aí se o Ministério, a Embrapi, infelizmente o Marcos Pinto teve que se retirar, mas fica uma pergunta se nós temos capacidade, se as empresas brasileiras têm um apoio para fazer uma trajetória internacional, para entrar de fato na cadeia global de biotecnologia, se esses projetos, esses programas de financiamento, tanto do MCTI, da FINEP e agências regionais, nós conseguimos fazer um catching up, fazer o salto tecnológico que o Brasil precisa. São alguns comentários que eu estou colocando aqui, porque, de fato, nós precisamos pensar a longo prazo. Nós tivemos um susto com a pandemia, já tivemos cenários biotecnológicos talvez mais positivos, estamos tentando retomar, e acho que a fonte dos projetos, dos programas de financiamento, tem buscado isso, e são os comentários que eu deixo aqui, mas eu já vou passar para a nossa diretora de Life Science, que vai trazer também nessa mesma linha alguns questionamentos para a gente começar o debate e ouvir a todos os presentes. Maria, por favor. Muito obrigada, Mabel. Obrigada aos colegas Rodrigo, Marco, Igor. Muito interessante as falas de todos os colegas, né? Eu gostaria de me apresentar, então eu sou Maria Magalhães, eu sou fundadora da Cienco Biotech e diretora de insumos estratégicos na gestão 2020-2022. E eu não sei se os colegas estavam pela parte da manhã, onde eu me apresentei e falei um pouquinho das ações da Ambiotech em relação ao incentivo à nacionalização de insumos, de bioinsumos para saúde e diagnóstico. A gente entende a importância, e a pandemia nos trouxe a necessidade de criarmos uma indústria forte nacional e, com isso, fortalecendo, na verdade, a produção de tecnologias em saúde e diagnóstico, desde a produção dos insumos até o produto acabado, a tecnologia final acabada, né, no mercado. A preocupação de garantir que os insumos sejam produzidos nacionalmente é muito grande dentro da nossa rede, porque a gente identifica que há uma lacuna na tecnologia se não houver realmente a garantia de que os insumos são produzidos nacionalmente, a gente fica dependente das políticas externas, como aconteceu com os IFAs, enfim, durante o período de pandemia. Então, essa é um trabalho muito importante, né, que as empresas da rede Ambiotech trabalham, especialmente a nossa pasta. Mas a minha pergunta vem no sentido de questionar os colegas o que eles pensam sobre o fato de que existem... no âmbito de insumos, de nacionalização, de criação de inovações na produção de insumos nacionais para diagnóstico e saúde, nesse caso específico, apesar de haverem editais de fomento que estimulem a produção de inovação dentro do país,
quando o produto foi desenvolvido, ele ainda tem uma dificuldade muito grande de entrada no mercado, porque ele compete com grandes multinacionais na produção de insumos. Então, hoje a gente vê países que têm políticas de Estado, né, para a nacionalização de insumos. E a startup, a pequena empresa, a spin-off, que aplica para um edital para o desenvolvimento de inovações em termos de bioinsumos, ela desenvolve, depois ela tem uma dificuldade de colocação no mercado pela competição com essas grandes multinacionais. A minha pergunta é se há algum entendimento de que haja necessidade de criação de políticas dentro dos editais ou dentro dos mecanismos de fomento, para que após essas inovações, no caso de bioinsumos, que é um caso específico, após o desenvolvimento dessa tecnologia, de que haja garantia que essa startup, essa empresa vai ter competitividade de entrar no mercado e competir mesmo, né, com empresas asiáticas, enfim, né, que realmente dominam o mercado mundial, não somente Brasil, mas Estados Unidos, enfim, outros grandes países também. A minha pergunta é essa. Eu não sei se alguns colegas teriam algum comentário para fazer. Bom, eu posso tentar começar aqui. Acho que o Rodrigo ele vai poder contribuir bastante com essa discussão, até porque a FINEP tem instrumentos para apoiar justamente essa fase de escalonamento da solução para startups de bioinsumos, quando você, o momento posterior do desenvolvimento da tecnologia, quando você tem ali o IFA, o produto, você precisa de, obviamente, apoio para a inserção no mercado com instrumentos com condições diferenciadas. O próprio Rodrigo mencionou aí a mudança da taxa de crédito. Eu acho que ele pode comentar um pouquinho mais sobre essa segunda pergunta, né? Eu entendo que a primeira foi relacionada à Mabel, relacionada à cooperação internacional. Deixa eu, então, tentar nessa segunda pergunta sobre insumos. A FINEP, eu acho que vai poder endereçar melhor do que a Embrapi. A Embrapi ela tem como foco apoiar o desenvolvimento de tecnologias, apoiar o desenvolvimento do produto. Você está mais na linha da pesquisa do desenvolvimento até levar o produto ao mercado. Para você escalar a solução, para você ter apoio para a inserção da empresa no mercado, no âmbito de startups, a gente tem um instrumento aqui, no Lab to Market, que é o nosso programa de startups. Nós temos no programa da Embrapi de apoio a startups Deep Tech, então as startups de biotech, elas se enquadram, né? Nós temos algumas que estão sendo atendidas. Nós apoiamos ali desde o desenvolvimento da tecnologia, na TRL de 3 a 6, o desenvolvimento do produto, TRL de 7 a 9. Ali você tem o desenvolvimento também, mas você tem alguns gastos que são diferentes. Você pode chegar no lote piloto, você pode gastar com certificações, com uma série de despesas que são necessárias quando você vai chegando mais perto ao mercado. E esse seria o ciclo 2 do programa. 1 seria o TRL de 3 a 6. O ciclo 2 do programa seria o desenvolvimento do produto já chegando ao mercado. Quando ela vai acessar o mercado, a gente sabe que ela precisa realmente de recursos. Então, a Embrapi ela apoia essa startup com recurso não reembolsável, subvenção, que ela gasta com o que ela quer, mas é uma subvenção no modelo de Israel, né? É uma subvenção onde você dá um recurso para a startup, desde que ela tenha o co-investimento, tem um investidor anjo aportando o recurso. Por quê? Porque você precisa ter o smart money de apoiar a empresa, de abrir portas, de ajudar a inserção dela no mercado. Então, tendo o co-investimento, a Embrapi aporta o recurso e essa empresa ela recebe esse recurso e 2 anos depois a gente vai avaliar, junto com a empresa, se aquele projeto, se aquela empresa foi bem sucedida. Então, ela já teve o apoio, desenvolvimento da tecnologia, do produto. Quando ela vai acessar o mercado, ela tem esse recurso junto com o investimento, e se ela foi bem sucedida 2 anos depois, ela paga sem pagar juros, sem pagar taxa, sem pagar nada em relação ao projeto. Não deu certo, ela não está endividada, ela não precisa pagar isso de volta. Então, esse é um instrumento que a Embrapi tem aqui, focado até no público que você falou, que é de startups de bioinsumos. Então, é o Lab to Market, que é o nosso programa de aceleração, de apoio a startups Deep Tech. Né? Eu acredito que a FINEP também tem muito a contribuir com essa discussão. Eu acho que vale uma ressalva aqui, é importante se ter uma política de inovação direcionada, né? Uma política de biotecnologia
direcionada a endereçar essa questão que envolve, sim, o fomento, envolve questões regulatórias, uma série de questões para a inserção dessas empresas, e aí já não é mais na perspectiva de Embrapi, sim do Ministério, que tem a competência para fazer isso. Sobre cooperação internacional, Mabel, que foi a sua colocação de apoio a empresas se internacionalizarem, só destacar que a Embrapi, e muito a bela apresentação que foi feita anteriormente, a Embrapi ela tem uma série de editais de cooperação com diferentes países. É um modelo onde a gente tem uma empresa brasileira desenvolvendo um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação com uma empresa em outro país. A Embrapi vai pagar a parte no Brasil e a nossa contraparte vai pagar o projeto da empresa estrangeira que está desenvolvendo essa tecnologia com a nossa empresa. Obviamente, no modelo Embrapi, você tem uma unidade Embrapi apoiando o desenvolvimento dessa tecnologia. Então, nós temos aí editais com uma série de países, já temos são 12 projetos apoiados, 25 milhões de reais em projetos, que foram... Atualmente, a gente tem uma chamada, tem chamadas abertas com Bélgica, Finlândia, Portugal, Espanha, Turquia e Países Baixos. Vamos abrir aí chamada com Suécia no ano que vem, com Israel ainda esse ano. Então, a gente tem aí algumas chamadas abertas que empresas brasileiras que estiverem interessadas e já têm um parceiro ou estão buscando um parceiro, podem apresentar projeto e aí o financiamento vem dos dois lados, né? Da parte Embrapi aqui no lado brasileiro e da nossa contraparte nesses países vai ter a instituição de fomento e de apoio lá. Basicamente, seriam esses os meus comentários sobre as duas perguntas. Bom, vamos lá. Tentar endereçar aqui algumas questões. Primeiro, assim, a gente passou um período muito difícil, né, em termos do Brasil, por conta da pandemia e de toda a insuficiência de fornecimento das cadeias globais, né, com relação a itens críticos para a saúde humana, né? Então, a gente passou um período muito difícil, onde ficou muito claro de que somente o menor preço tem um risco embutido muito alto. Tá? Acho que isso ficou claro, acho que isso todo brasileiro entende a necessidade de você ter cadeias de fornecimento locais, principalmente em questões onde nós temos políticas universais, né? Como a gente tem questões da própria alimentação, né? A própria saúde humana, então questões que você tem esse tipo de universalidade de atendimento mais básico, acaba envolvendo essa necessidade, acho que isso ficou premente na pandemia. Agora, isso é uma discussão política que envolve, na verdade, a política de abastecimento. Tá? Isso não é política de inovação tecnológica, não é a política que FINEP e Embrapi se debruçam, elas ajudam, influenciam, mas não faz parte da missão de FINEP, Embrapi e MCTI determinar que o Ministério da Saúde, ou trabalhar para que o Ministério da Saúde faça a aquisição de itens críticos em território brasileiro, pagando um sobrepreço, seja ele qual for, tá? Então, acho que a primeira coisa é que a gente tem que diferenciar uma coisa da outra, para a gente poder trabalhar na página do que a gente tem competência para trabalhar. A segunda questão, que eu acho que ela é bem relevante nesse processo, né, é a gente entender que as condições de competitividade de China e Índia são muito peculiares, tá? Então, são condições de competitividade que são e permanecerão inatingíveis para o caso brasileiro, seja com todo o trabalho que o Ministério da Economia consiga fazer. Existem pré-condições estabelecidas de condições de trabalho, condições ambientais, que o Brasil não vai e não deve atingir para se equiparar em preço. Tá? Então, é aí que entra, na minha opinião, a questão da inovação tecnológica. Se a gente quiser competir ter preços competitivos com países que têm condições estruturais diferentes, né? As cadeiras lá de economia, lá no começo da faculdade, ensinam que você precisa mudar a tecnologia, senão a curva, da curva ISLM não muda, né? Você precisa mudar a tecnologia. Então, esse é o ponto que é o ponto da inovação tecnológica. A gente precisa olhar, sim, esses itens críticos e tentar trazer políticas que trabalhem transição tecnológica para o Brasil. Tá? Então, a gente tem que mudar o padrão tecnológico. Se eu for competir produzindo o IFA no mesmo padrão tecnológico que o indiano, o Brasil nunca vai ser competitivo. Não tem condição de ser competitivo por conta de fatores estruturais deles.
Tá? Então, isso acho que é uma coisa que a gente tem que ter muita clareza. Então, tem tecnologias, né, por exemplo, de química de fluxo, né, que são tecnologias de fluxo contínuo, por exemplo, que alteram de sobremaneira a forma como a indústria farmacêutica produz IFA. Tá? Então, com a química de fluxo, você consegue produzir um lote unitário de um comprimido, né, a um preço que seria razoável. Então, de repente, não funciona para Rio de Janeiro e São Paulo, que são metrópoles, né, que recebem toda uma cadeia logística já estruturada, mas pode funcionar para outras situações muito mais de acesso difícil. Então, você pode ter, com transição tecnológica, múltiplos modelos coexistindo mesmo em questões que o preço não paga, mas que o frete interno do Brasil, o Brasil é um continente, pode viabilizar determinados tipos de coisas de acordo com a transição tecnológica que for feita. Tá? Então, acho que isso é uma questão que é importante estabelecer, que a gente precisa fazer no Brasil uma transição tecnológica nesses itens críticos. Senão, assim, não há orçamento público que chegue para fazer tudo que a gente compra lá fora no Brasil. Não tem orçamento público que dê conta, não tem universalização do SUS possível, a gente comprando tudo dentro do Brasil, né? Vai gerar inflação, enfim, todas as séries de questões que não tem condição de atender. Né? Eu acho que a gente precisa equilibrar essa questão do fornecimento local com o fornecimento da cadeia global e, mais do que tudo, na missão que FINEP, Embrapi e MCTI têm, buscar essa transição tecnológica para modelos que sejam, que promovam disrupção de processo, né? E aí a biotecnologia é importantíssima, porque a cada etapa de purificação que você diminui de um processo farmacêutico, tipo biotecnológico, você tem ganhos de produtividade gigantescos, né? De redução de capex e todo investimento. Então, toda vez que você busca isso, você tem uma possibilidade real de trazer uma alternativa viável. Sobre a questão das startups, né, primeiro você está, né, o programa Centelha, né, um programa da FINEP com a MCTI, que busca justamente trazer das universidades, né, o primeiro esforço de empreendedorismo, que é os pesquisadores transformarem suas ideias, suas primeiras teses em uma empresa. Então, para concorrer, o pesquisador sequer precisa ser uma empresa naquele primeiro momento. Tá? Então, ele sequer precisa ter o PNPJ para entrar no edital. Para contratar vai precisar, mas ele já contrata sabendo quanto ganhou e como é que a coisa vai caminhar. Então, um primeiro esforço de empreendedorismo. Tá? Para o esforço da entrada no mercado, a gente tem o programa de FINEP Startup, Fluxo Contínuo, o Marcos Pinto ele citou, tá? Que é um programa que busca atacar justamente o escalonamento, né, e a prova de viabilidade de um protótipo que a startup já tenha. Então, a startup já desenvolveu, ela precisa fazer uma prova de conceito dentro de uma outra empresa, dentro de um ambiente relevante, tá? Esse 1,5 milhão, ele entra, tá? E ele pode vir a se converter em equity, ele pode ser não reembolsável, caso dê errado, mas ele pode vir a se converter em equity. Em que casos a FINEP faz isso? Eventos de liquidez. Então, ou seja, a FINEP entra com recursos da FINEP, tá? Aí não são recursos do FNDCT, são recursos da FINEP, né? Entra na participação na startup, e se essa startup for fazer o projeto dela dentro de uma outra empresa parceira, e essa empresa parceira resolver comprar essa startup, aí a FINEP participa do resultado para poder reaplicar no investimento. Mas, se não houver acordo comercial nesse processo, é não reembolsável. Tá? Então, isso é um instrumento que a gente entende que é o instrumento que precisa para viabilizar esse tipo de processo. Tá? Por quê? Por que a FINEP tem que ter esse instrumento? Porque a Embrapi tem um instrumento específico para isso. Porque existe uma falha de mercado, tá, no mercado brasileiro, que a indústria de venture capital no Brasil não ataca essas startups. Tá? Se existisse esse mercado de venture capital pujante, como tem em outros países, a FINEP e a Embrapi não precisariam estar fazendo isso. Fazem porque tem a falha de mercado. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Mais um ponto que eu acho interessante. A gente, no último edital de Indústria 4.0, que a FINEP divulgou, a gente fez um edital mais amplo, pegou uma grande parte, foram mais de 200 milhões em projetos de Indústria 4.0, e agora está fazendo uma segunda rodada focada em inteligência artificial, focada em IA. Esse foco em IA, ele pressupõe que a startup tem um acordo com uma instituição que tem parte relevante do mercado. Ou seja, eu estou obrigando para que uma grande empresa acesse esse recurso, ele tenha que fazer um acordo com uma startup. Então, o projeto tem que vir em conjunto, não vem sozinho. Então, tudo são maneiras de dar acesso ao mercado que a gente está tentando. Tá? Com relação à parte de internacionalização, tá? A gente tem feito internacionalização com instrumentos de crédito, tá? Mas lembrando também que a gente tem que, normalmente, se ater àquilo que é a política de inovação. Tá?
Quando uma empresa ela vai aumentar a sua capacidade produtiva, né, de uma coisa que ela já inovou no mercado brasileiro, não é missão da FINEP fazer isso, essa é a missão do BNDES. Tá? Então, eu não vou extrapolar o meu mercado, aquilo que é o meu objeto de atuação, que é promover inovação com foco no Brasil, né, a parte de exportação. Eventualmente, por exemplo, algum organismo geneticamente modificado, algum registro que tenha que ser feito por regulação no exterior, você tem que fazer um ensaio clínico fora do país, a FINEP pode financiar isso com recursos de crédito. Tá? Mas, novamente, se isso já for validado no Brasil, já vendeu no Brasil, eu não vou financiar isso no exterior, porque isso é missão de outro órgão, tá? E aí não faz sentido correr o risco, você quer correr o risco, né, de eu financiar, o BNDES também financiar a mesma coisa. Então, a gente não faz, a gente não entra nessa parte. A gente insere na cadeia global de valor, desde que seja uma inovação a nível mundial. Se for uma inovação focada no mercado brasileiro, a gente vai financiar o que foi feito no Brasil, e aí o que essa empresa vai fazer para fora, né, cabe à empresa resolver. Uma coisa importante, inserção em cadeia global de valor, tá? A experiência pregressa nos mostra que a estratégia empresarial tem que ser focada em cadeias globais de valor, que é uma coisa que a gente vê muito pouco, tá, no Brasil. O fato do Brasil ser um continente, de fato, ter estruturas de compras públicas muito relevantes, um mercado pujante, muitas vezes o próprio empresário ele começa o projeto pensando em Brasil. Tá? E aí, quando ele pensa em Brasil, ele não pensa em todas as questões que podem envolver o exterior, né? E isso limita o desenvolvimento da própria inovação. Tá? Então, a visão do empresário precisa aumentar para tentar enxergar a cadeia global de valor e todas as oportunidades. Depois de feito esse processo, é aí que ele vai decidir se é Brasil ou não. Em geral, tá? A multiplicidade de empresários brasileiros com que nós conversamos, o pessoal ainda tem uma visão muito Brasil. Se é questão, se tem que ter um esforço de levar esse pessoal para a gente começar a olhar mercado global, em cadeias globais de valor, para ter competitividade internacional, né? E também quem tem competitivo internacionalmente será competitivo nacionalmente. Tá? Por fim, para terminar aqui minha fala, que já estou aqui há mais de 10 minutos falando, tá maior que minha palestra já, são perguntas complexas, gente. Quando pergunta difícil, a resposta não é curta. Não tem pergunta difícil, resposta fácil. Se der resposta curta, pergunta difícil, o cara está mentindo. Tá? E, por fim, a parte de internacionalização, né? Acho que a FINEP, nesse momento, ela tem a parceria com a Rede Eureka, né? Para projetos, também no mesmo modelo que a Embrapi participa, basicamente, né? A FINEP financia o braço brasileiro, enquanto o ente internacional, o braço internacional. Tá? Basicamente o mesmo modelo, mas acho que, se não me engano, essa é a única iniciativa que está aberta no momento. Tá? A gente teve cooperação recente com a Alemanha, cooperação com Israel, cooperação com outros países, né? Suécia, recentes, mas nesse momento, pelo que eu me recordo aqui, só a Rede Eureka, a rede europeia, né, que trabalha aí em múltiplos setores, tá bom? Então, acho que eu ataquei todos os pontos aqui. Então, é isso, estou à disposição. Vamos lá. Obrigada a todos pelas perguntas, comentários. Nós temos mais tempo para uma pergunta, Vanessa, para uma terceira, para finalizar? Temos, e eu queria propor o seguinte, uma terceira aí, e a gente fazer um final de reflexão que não seja essa última finalística, porque aí eu quero todos aqui juntos, os palestrantes, os diretores na parte da manhã, para a gente só fazer um fechamento geral. Então, tá ótimo. Então, eu vou passar para o Marcel Martins, que é o nosso diretor de relacionamento PDI Mercado, que vai colocar aqui uma pergunta, acho que já indo para o encerramento, mas queria agradecer as respostas que já foram dadas, foram muito satisfatórias e mostrando realmente para a gente aprender bastante com relação às posições e o que é de competência de cada um. Marcel, por favor. Obrigado, Mabel. Obrigado a todos aí pelas colocações. Só me apresentando brevemente, eu falo em nome da Magtech Brasil, que é associada da Ambiotech, mas principalmente em nome da Diretoria de Relacionamento PDI Mercado da Ambiotech. E em questão dessa pauta de PDI Mercado, né, fico muito feliz com esse painel agora da tarde, muito rico com colocação de todos aí em relação às oportunidades, e não só as oportunidades, né, porque a gente sempre fica naquela dúvida se quando é um painel de fomento, se vai ficar só centrado nas oportunidades, mas não, a gente percebeu aqui claramente que entramos em várias abordagens estratégicas de qual é o direcionamento aí de interesse nacional, né?
Até fazendo um breve compilado aí, porque eu ia colocar uma pergunta pontual, mas colocar já como um overview e para direcionar para uns comentários finais. É bem interessante perceber que tem essa interação do público com o privado. A gente também está olhando várias maturidades, que isso é uma coisa que é claramente perceptível, que a gente não pode abrir um fomento para vários níveis de maturidade diferentes, principalmente quando a gente fala dessa transição pesquisa-mercado. Então, tem aí a figura de startups, de micro, pequena, média e grande empresa, isso aí foi bem marcado na fala de todos. É muito claro essa interação universidade-empresa, porque não dá para fazer inovação sem ter essa dobradinha aí, né? E outro ponto muito importante que foi abordado aí é a questão de oportunidades tanto nacionais quanto internacionais. Também um ponto que foi pincelado aí pela Mabel, que é interessante nesse pacote, é a questão até legal acoplado a essa questão de fomentos, né, que temos aí a disponibilidade, a mais vigente, a questão de lei de inovação, lei de biodiversidade e acesso a patrimônio genético, lei do bem, que podem ser bem utilizados em acoplado com todo esse mecanismo de fomento à inovação, né? Então, assim, de forma geral, nesse contexto todo de biotech, fronteira de conhecimento que traz soluções tecnológicas, a parte de internacionalização, investimentos públicos e privados. Um outro perfil que a gente tem observado nesses fomentos é a interação em rede, que foi colocada de uma forma um pouco indireta e talvez pode ser um ponto interessante a ser colocado mais pontualmente. Se, de fato, isso é uma questão estratégica que a gente vê muito com bons olhos, essa colocação de editais em rede, que cada vez tem sido mais fomentados, né? E aí essas redes que a gente percebe que está quebrando bolhas, né? Que está tendo uma interação justamente entre setores diferentes, entre níveis da sociedade diferentes, a parte de universidade, a parte de empresas, essas misturas de capital público e privado, que antigamente não era visto tão bem, agora a gente vê que é bom somar esforços em direção de um interesse comum. Então, finalizo minha fala por aqui pedindo um comentário em relação a isso. Se vocês veem isso, essa interação em rede, como uma forma estratégica de fomentar a biotecnologia e algumas outras áreas também, e se vocês acreditam que esse perfil vai se manter ou se ele também já está tendendo a ter uma mudança de estratégia de abordagem nesses editais. Obrigado aí pela colaboração de todos. Acho que a gente pode iniciar com a fala do Marco, que eu acredito que ele não falou na anterior, e quem mais quiser falar, dá continuidade. Ótimo, obrigado, Marcel. E sim, eu concordo com você plenamente. Eu acho que esse é o caminho. A gente tem muitos stakeholders, né? Existem muitos aspectos e muitas interações, né, no contexto da inovação. E dependendo do estágio da empresa, dependendo da maturação, dependendo da necessidade de acesso à tecnologia, dependendo das oportunidades que podem existir em outros países. Eu falei muito da proximidade com a Europa, mas obviamente também a gente tem uma interação e uma oportunidade bastante interessante dentro da própria América Latina, né? Com a Argentina, com Chile, com Costa Rica, com Colômbia, com México. Então, eu estou 100% de acordo com você. No meu modo de ver, como eu comentei na minha apresentação, é um quebra-cabeça que se complementa e a gente vê vários dessas peças hoje aqui e certamente os membros associados da Ambiotech e os interessados no desenvolvimento da tecnologia e da inovação e na biotecnologia e na saúde, certamente vão se beneficiar de um approach desse tipo. Eu estou 100% de acordo com você. Obviamente, eu estou vendo de uma postura de fora, né? Eu não tenho tanto conhecimento interno quanto Rodrigo, o Igor, que conhecem muito mais aí os caminhos internos da inovação e das oportunidades de fomento, mas sem dúvida que se a gente puder agregar, quando a gente soma, o 2 mais 2 são 5 e é a forma que eu vejo, né? Eu acho que o próprio Igor mencionou da característica Fraunhofer lá na Europa e também dessa possibilidade de que um apoio não desqualifica o outro, né? Então, eu acho que a gente trabalhando assim, não só do ponto de vista de fomento financeiro, mas do ponto de vista de desenvolvimento de inovação e tecnologia, a gente soma e ganha, todos ganham, todos que estiverem nesse ecossistema. Então, eu agradeço o teu comentário, estou de acordo.
se eu puder fazer um complemento aqui no que o Marcos acabou de trazer, né? Essa questão da cooperação, tá? É uma questão que já está meio pacificada no próprio MCTI, tá? A gente vai ver que todos os editais que a FINEP tem operado recentemente têm trazido pontuação adicional, tá? Para projetos que têm parcerias. Então, se um projeto, né, é um instrumento especificamente para fomentar a ICT, se ele vier com mais de uma ICT, vier com mais de ICT em empresa, então ele vai ganhando pontuações adicionais, tá? A gente tem editais recentes, né, que o fato do projeto ser multicêntrico, envolver vários centros, tem uma pontuação, tem até um valor superior de apoio, tá? Então, ensaios clínicos multicêntricos, por exemplo, no edital, agora que está aberto para doenças raras, por exemplo, aumenta o ticket para R$8 milhões, tá? Então, que é realmente muito relevante em termos de fomento à ICT. Então, isso é uma coisa que veio para ficar e não vai mudar, tá? Essa perspectiva eu não enxergo de nenhuma maneira o MCT enxergando de outra forma. Pelo contrário, cada dia mais, né, a gente tem feito movimentos que empurram para isso. Então, por exemplo, a gente fez um edital recente, trabalhando doenças negligenciadas, né, que tem um universo gigantesco de ICTs que trabalham nisso, e existia uma limitação para a submissão de proposta. Ou seja, ele não poderia, o mesmo ICT não poderia enviar 5, 6 propostas. Ou seja, ou se organiza em rede, ou não vai conseguir atender todas as pesquisas que têm interesse. Então, a gente está forçando com que as ICTs não só façam o trabalho prévio de seleção interna, mas forçando que as parcerias aconteçam, tá? Então, assim, aqui na FINEP a gente tem trabalhado isso muito intensamente. O Igor deve comentar aqui sobre o próprio que ele acabou de apresentar aqui. Então, isso é uma visão do governo, do MCTI, de trabalhar a cooperação. Tá? A cooperação entre ICTs é uma coisa que a gente não pode voltar a retroagir ao passado, onde cada professor tem que ter um laboratório e cada laboratório tem que ter 50 equipamentos idênticos a todos os outros. Agora tem que ser multiusuário, multicêntrico, tem que cooperar, tem que trabalhar em parceria, publicar em conjunto, porque essa diversidade traz a aceleração de conhecimento, aceleração, né, de difusão tecnológica, aceleração do processo de inovação, e é isso que todo mundo quer, tá bom? Se eu puder também comentar, e pegando o gancho aí do Rodrigo, é uma prioridade, sim, para o Ministério de Ciência e Tecnologia, que é nosso órgão supervisor, que nos dá as diretrizes, e para a Embrapi, a atuação em rede ela é prioritária. Por isso que nós lançamos, a própria Mabel comentou, teremos a primeira reunião, depois de amanhã, na verdade, a primeira reunião da rede MCTI Embrapi de bioeconomia, a própria FINEP, também faz parte dessa rede, e o objetivo é você trazer as ICTs no âmbito das unidades Embrapi que trabalham com o tema, que desenvolvem tecnologia de bioeconomia, para discutir como é que você vai aumentar o número de projetos, qual é a melhor forma de atender as demandas que vêm do setor privado, como compartilhamento de infraestrutura, compartilhamento de melhores práticas para você ir apoiando para que uma ICT possa apoiar a outra, que possa até melhorar o desempenho da outra ICT. Você também tem um trabalho muito focado, como é que você trabalha com projetos estruturantes, projetos maiores, projetos que envolvam mais empresas, mais ICTs, que você tem ali diferentes ICTs com diferentes competências trabalhando juntas para desenvolver projetos maiores e estruturantes. O próprio Basic Fund Alliance que eu comentei com você, as áreas que foram escolhidas em rede, foram escolhidas assim no âmbito da rede. Então, e aí o processo é um pouquinho mais longo, de consulta de especialistas, setor privado, as unidades, enfim, mas toda a política está sendo orientada para este trabalho das redes, e essas instituições é uma rede de CTs que tem um conselho com atores do setor privado, como a Ambiotec, representando aqui também as empresas, que participam para dar direcionamento e nas ações que estão sendo desenvolvidas. Então, o Basic Fund Alliance, ele, além de você ter aí a rede estruturando, trabalhando, compartilhando experiências, infraestrutura, trabalhando em projetos conjuntos, você tem um instrumento, que é o Basic Fund Alliance, que você obriga a se trabalhar em rede, não só de ICTs, porque você tem que ter pelo menos 2 ICTs no projeto, mas também de empresas, onde você tem que ter pelo menos 2 empresas e uma startup nessa aliança para um projeto, para uma aliança de Basic Fund. Então, tanto os instrumentos, as novas modalidades que estão sendo criadas aqui no âmbito da Embrapi, como também o espaço de discussão e de direcionamento das ações da Embrapi estão sendo feitas aqui em rede, sempre dialogando com o setor privado,
sempre trabalhando junto com as nossas empresas para que isso possa ser feito, a academia, as nossas ICTs, junto com o setor privado e o governo, obviamente, na figura aqui do MCTI, FINEP, o Ministério da Economia, também apoiando e direcionando esse processo. Obrigada. Bom, eu queria agradecer, já finalizando o painel, a presença de todos, os debates, Marco, Rodrigo, Igor, que sempre nos prestigiam, o Marcos Pinto também, que já se retirou, mas, assim, eu muito feliz de ter participado nesse elevado debate de um nível técnico bastante sofisticado, tanto pela manhã como pela tarde. Agradeço e vou passar para a Vanessa para dar um encaminhamento final. Obrigada, viu, doutora Mabel? Muito obrigada a todos. Fico muito feliz, né, de estar entrando já para o encerramento desse dia, que foi tão produtivo de hoje, né? Nós tivemos alguns pontos altos aqui da nossa apresentação, que eu queria destacar, né? Antes disso, eu quero fazer alguns agradecimentos. Eu fiquei muito contente, além dos associados estarem presentes praticamente boa parte, um grande tempo aí. Tivemos também a presença de alguns hospitais, aos colegas da Federação dos Hospitais de Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, a FEUESP, obrigada pela presença, Hospital Erasto Gartner de Curitiba, Redidor, a gente teve aí de novo o pessoal do Einstein, agradecer aos Senais de todo o Brasil que estiveram conosco ao longo do dia, colegas do Butantan, da Fiocruz, registrando que foi uma alegria recebê-los, indústrias farmacêuticas aqui presentes, distribuidores da cadeia, consultores, especialistas e startups. Feliz em saber que a Rede Ambiotech está realmente cumprindo o seu propósito, muito feliz em tê-los vocês. Então, para a gente encerrar, queria, assim, registrar, eu acho que essa reflexão final, eu vou fazer uma provocação, enquanto presidente da Ambiotech Brasil, para a gente pensar em breve no manifesto do setor de biotecnologia. Acho importante nós conseguirmos levar em esferas maiores, que todo o governo federal, legislativo, executivo, judiciário, entenda a importância disso, dessa economia para o nosso país, falar da satisfação em tê-los todos aqui, mais uma vez reunidos, para conseguirmos refletir sobre esse tema. Os pontos altos aqui que eu tomei nota e que me chamaram a atenção, eu acho que esses são os assuntos que nós temos que continuar a debater. Sandbox regulatório, com a fala do Dr. Bruno Portela, sobre quais mecanismos legais nós temos, muitas vezes, para conseguir regularizar um produto. Pensar em alternativas, né? Parceria entre Inmetro e Anvisa, e o mapa não está aqui nesse evento de hoje, mas já registro isso como um encaminhamento importante para ser dado, né, para a gente falar de todos os produtos da cadeia de biotecnologia. Falamos também um pouquinho sobre a questão da regularização dos produtos para in vitro, os desafios da cadeia, falamos da parte de bioinsumos, da importância da gente regularizar esses produtos no país, fizemos o contraponto da força internacional. Agora, essa fala final foi muito, muito bacana. Rodrigo trouxe essa visão da FINEP, junto também com o Igor, e recheada aí com o Quirino, para falar que a área internacional é realmente imprescindível. A gente não pode fechar os olhos. O mercado global, ele sempre vai existir, naturalmente, mas nós temos que estar atentos aos movimentos, né? E aquilo que precisamos fortalecer internamente. Falamos aqui sobre agora, nesse final, né? Bom, além de todas as oportunidades que foram novamente apresentadas aos senhores, aos empreendedores, principalmente, que estão nos assistindo, falamos também ainda da gente manter viva, estimular sempre o trabalho em rede, a cadeia. Eu acho que esse é um dos papéis da Ambiotech. Parabenizar todos os atores que hoje por aqui passaram, públicos, né, os nossos convidados palestrantes, pelo trabalho que vocês estão levando à frente, essa mudança, esse novo momento de gestão pública que a gente acredita, que a gente gostaria de somar com todos vocês. Então, eu acho que esses são os registros. Agradecimento à minha equipe, aos diretores que estão comigo nessa jornada, doutora Mabel Alvarado, Luiz Eduardo, Maria, Marcel, Denilson, Silvio, tem um grupo grande, alguns outros colegas não estiveram conosco aqui hoje, aos conselheiros fiscais, toda a rede de associados, enfim, vocês que fazem isso continuar viva, né? Essa história da biotecnologia. E vou deixar registrado também, pedindo para informar, foi gravado esse evento de hoje, a equipe vai fazer as edições, esse vídeo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube muito em breve, né? Nós queremos que essas falas, que
todas essas reflexões sejam de assunto público, para que a sociedade toda possa ter acesso. Enfim, nossos agradecimentos, colocar a Ambiotech Brasil à disposição de todos vocês, convidá-los a fazerem parte da nossa rede, e é isso. Esperamos em breve ter um novo momento como esse, muito agradável. Muito obrigado, bem-vindo, e que bom. Parabéns a todos por esse grande dia, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço. Parabéns pelo evento. Obrigada. Parabéns pelo evento, pessoal. Obrigado, um abraço. Obrigada. Show. Uma boa tarde a todos.